Meus amigos, hora de se falar um pouco mais sobre Tribunal do Júri e principalmente hoje sobre aquela situação onde o cidadão ele é convocado a servir como jurado num julgamento, num plenário de Tribunal do Júri. Ora bem, a Constituição Federal estabelece como garantia do acusado que ele seja julgado pelos pares, pelos membros da comunidade, pela população, quando esse acusado está sendo acusado de um crime contra a vida. São chamados crimes de sangue, o crime de homicídio, o crime de infanticídio, o crime de aborto, o crime, por exemplo, também de instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. Todos esses crimes são aqueles que a Constituição Federal estabelece que devam ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. E quem é que julga esses crimes no Tribunal do Júri? Justamente 7 homens e mulheres do povo, o chamado Conselho de Sentença. E ali, esse Conselho de Sentença se reunirá por 1, 2, 3 e quantos dias forem necessários para, diante ali do debruçar, diante da apresentação das provas, que é esse apresentar das provas feito pelas partes, Ministério Público, que é o acusador, e o advogado particular constituído ou a defensoria pública de outro lado, vão tentar convencer os jurados, tudo isso sob a presidência, sob a condução lá dos trabalhos do juiz concursado, do juiz togado. Então, quem julga no Tribunal do Júri o cidadão acusado são os 7 cidadãos, homens e mulheres do povo. Então, o que é que estabelece a Constituição e o Código de Processo Penal? Que, a princípio, é um dever da pessoa se convocada a ser jurado, apresentar-se e servir como jurado. É um munus, é uma obrigação do cidadão convivente, do cidadão enquanto membro de uma sociedade, doar um pouco de sua energia, um pouco do seu dia ou dos seus dias para representar a sociedade ali no julgamento de outro membro da comunidade. Agora, muitas pessoas têm verdadeiro pavor quando são sorteados para funcionarem como jurados, chegando a ter, inclusive, reações físicas e psicológicas diante desse pavor. Se entende isso, naturalmente, porque realmente hoje nós vivemos assolados aí por muitas notícias dos nossos altos níveis de criminalidade em todo o país. Agora, pessoal, é obrigatório. Se foi convocado, tem que comparecer. E não é nada demais. Hoje os jurados são muito bem, vamos dizer assim, se protege no mais possível, vamos dizer assim, a identidade dos jurados. Hoje em dia, por exemplo, depois da votação não se tem como identificar jamais como um jurado ou uma jurada votou dessa ou daquela maneira. Nem o resultado total da apuração da votação, se foi 6-1, se foi 5-2, se foi 4-3, nem isso é mais revelado como antigamente era revelado. Bom, o que significa isso? Que hoje se tem, inclusive, toda uma tradição, inclusive cada vez mais, dos juízes togados, o juiz que preside lá o tribunal, as partes, de um modo geral, tratam de conferir toda uma série de circunstâncias que protegem, que valorizam a figura do jurado e da jurada. Então é uma obrigação, não tem jeito. Se você for convocado e não justificar a impossibilidade de comparecer e simplesmente não for, vai lhe ser aplicada a multa. Não é? Então, se você está bem de saúde, se você realmente não tem nenhum impedimento forte para comparecer, compareça. Agora, se você tem algum impedimento, alguma impossibilidade de saúde, por exemplo, se dirija até o cartório crime da serventia, e justifique lá no cartório, ou às vezes até por meio de advogado, por petição, justifique ao cartório crime que você não tem disponibilidade, não tem condição de se fazer presente naquele determinado julgamento. Ora, é preciso saber que se você então tem condições de ir e vai se fazer presente naquele dia, naquela data, naquele horário, então é preciso saber o seguinte, aí algumas orientações básicas. Um júri sabe-se a hora que termina, mas não se sabe a hora que... Sabe-se a hora que começa, mas não se sabe a hora que termina. Então o júri pode durar uma manhã,
mas pode durar um dia, ou pode durar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Nós temos júris recentes no país que duraram 10 dias, já houve júris que de duração de 20 dias. Embora nossos julgamentos não durem tanto quanto os julgamentos, por exemplo, do Tribunal do Júri norte-americano, mas às vezes temos júris com a duração de mais de uma semana. Então, foi convocado, vai comparecer, trate de organizar a vida um pouco antes, avisar os familiares, avisar no trabalho. Depois do júri, inclusive, você vai receber os devidos atestados de comparecimento naqueles dias, naqueles horários, para levar para o trabalho. Então, se prepare para o seguinte: se vai para o júri, trate de levar uma mochilinha com uma escova de dentes, com creme dental, com algo básico de uma roupa, tá certo? Porque você pode ficar de lá, já ali dali para ser hospedado no hotel e tudo mais. É claro que até numa sessão de júri, onde o julgamento vai durar um pouco mais, os oficiais de justiça, toda a estrutura do judiciário, se você precisar ficar mais de um dia à disponibilidade ali do júri, eles vão comunicar aos seus familiares para que lhe dê um suporte também de levar uma roupa e tudo mais, tá certo? Agora, se sabendo que se chegar no júri lá no momento e você for sorteado ali dentre os 25 daquele dia para se tornar um dos 7 que vai fazer o julgamento, se tiver alguma limitação física, que vê que não vai conseguir ficar um dia inteiro ou mais de um dia sentado, se tiver qualquer problema de saúde, já ali faça saber de imediato ao juiz presidente daquele tribunal que você tem essas limitações. Agora, se tudo está bem, se tudo está correndo bem, e se ao cabo e ao final você participar do júri, aquele que participa do julgamento tem aí e terá pela lei vários benefícios. Por exemplo, terá aí benefícios na hora de participar de licitações públicas, etc. Tá bom? Então é isso. Participar do júri, se você estiver em boas condições psíquicas, físicas, não é bicho de 7 cabeças nenhum. Não vai, na maior parte esmagadora das vezes, de trazer nenhum dissabor social mesmo, risco à sua integridade física e vida. Essa foi a dica de hoje.